Ok, gente. O último assunto que nós vimos aí foi aquele fundamento da ótica geométrica que falava na propagação retilínea da luz. Essa propagação retilínea da luz tem algumas aplicabilidades assim no nosso dia a dia. Por exemplo, sombra. Quando a gente caminha durante um dia ensolarado, o que a gente vê projetada no chão, lá no solo, no tapete, seja lá por onde a gente está andando? Não é a nossa sombra? Então, o que é a sombra basicamente? Então vamos lá. Chama de uma vela, fonte primária. Todos aqueles conceitos que a gente já viu. Disco opaco não permite que os raios luminosos o atravessem. Então, por exemplo, esses raios luminosos provenientes dessa chama da vela, que é uma fonte primária, ao atingirem o corpo opaco, eles não vão atravessar. Minha pergunta para vocês, essa região aqui, olha, do espaço, que eu estou delimitando aqui, é uma região iluminada ou não iluminada? Não precisamos nem continuar. Essa região aqui é uma região não iluminada. Região totalmente não iluminada é chamada por sombra. Ausência total de luz. Sombra é a região do espaço onde não existe incidência luminosa. Tá legal? Veja bem, essa região do espaço, que é a sombra, ela pode ser projetada. Para que a sombra seja projetada, é necessário um local de projeção da sombra. Quais são os locais de projeção da sombra que a gente dia a dia está em contato? A sombra projetada no chão, a sombra projetada numa parede, na tela de um cinema, tá legal? Esse local de projeção da sombra, grava esse termo aqui, tá? Ele é chamado, tá, por anteparo. Então, toda vez que você ler o termo anteparo, você já sabe que é um local de projeção da sombra em que, como exemplos, nós temos o chão, uma parede, uma tela e por aí afora, tá legal? Nesse local de projeção da sombra, então teremos essa sombra que estará sendo projetada. Observa que a sombra tem naturalmente o mesmo formato do objeto, não necessariamente o mesmo tamanho, tá? Então tá aqui, ó, sombra, mas atenção para a palavra-chave, tá? Sombra projetada, tá legal? Essa é a região da sombra, mas essa região, quando encontra um anteparo, ela se vê projetada, tá bom? Essas questõezinhas aqui, olha, que fala-se sobre sombra e de ótica geométrica, sobre o princípio da propagação retilínea da luz, é basicamente semelhança de triângulos, como a gente já havia conversado. Repara só, eu peguei essa figurinha aqui e transformei nessa daqui para que a gente possa ter uma visualização melhor da tal semelhança de triângulos. Esse disco aqui, ele tem 10 centímetros de diâmetro, 10 centímetros de diâmetro. Esse disco encontra-se a 20 centímetros de uma fonte. Vou assinalar aqui, tá? Essa distânciazinha aqui, ó, 20 centímetros. Esse disco nosso aqui, pelo que está dado na questão, que é esse nosso disco opaco, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Muito bem. Na mesma questão, observa. O disco está a 20 centímetros da fonte e a 80 centímetros do anteparo. Então é isso aqui, ó, disco fonte 20 centímetros, disco anteparo são os 80 centímetros, vou assinalar aqui, tá bom? Ó, 80 centímetros. Qual é o objetivo da questão? Determinar o diâmetro de toda essa sombra projetada. Vou dizer que esse diâmetro é Dzão. Para você resolver essa questão é muito simples, basta que você visualize dois triângulos. Um triangulinho, o triângulo menor, e um triangulão, o triângulo maior. Se você visualizar, basta aplicar uma mera semelhança de triângulos. Façamos assim, olha, o diâmetro aqui, olha, do disco, que é esse lado do triângulo maior, Dzão, vai estar para o diâmetro do disco. Isso aqui é o diâmetro da sombra. Aqui é o diâmetro do disco, tá? Que é o lado desse triângulo menor. 10 centímetros, tá bom? Toda essa distância, toma muito cuidado, seria, se nós puséssemos esse triângulo aqui, olha, vertical, toda essa distância aqui seria a altura do triângulo maior, do triangulão, que é 80 mais 20, toma muito cuidado, tá? Do triangulinho, a altura, essa distância aqui, vale 20, basta você completar aqui, tá bom?
Agora, para o triângulo maior, é essa distância 80 mais essa 20, totalizando 100, ok? Não esqueça que esse 100 aqui é fruto da soma 20, que é esse lado menor, com esse outro segmento do triângulo maior, tá bom? Simplificou aqui, jogou 100 lá para cima, vou botar uma sequência de raciocínio, D vai ser igual a, subiu 100, 100 sobre 2, resposta nessas condições, o diâmetro da sombra equivale a 50 centímetros. Observa sempre a proporção. Olha aqui, olha, dobrou esse valor, tem que dobrar aqui também. Se aqui já está 100, aqui deverá ser a metade, então 50 centímetros é a resposta.